as suas Bíblias, abram-na comigo agora, no livro do profeta Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Enquanto os irmãos estão procurando este texto, eu quero aqui externar um testemunho. No ano de 1988, há 11 anos atrás passados, eu estava no meio dessa multidão como vocês aí estão. E eu me lembro até hoje que o pastor Gregório Chazuki do Rio Grande do Sul estava aqui ministrando a palavra de Deus. E ele estava fazendo a oferta missionária. E eu não tinha um centavo para entregar a Deus naquela manhã. E ele começou a oferta lá em cima, de carro, terreno, e veio abaixando. Quando ele chegou na última das ofertas, eu não tinha para dar. O meu coração balançou. Era um menino de 15 anos de idade que estava aqui e que desejava também a obra de Deus. E quando ele terminou aquela oferta, ele disse: agora quem aqui entre vós tem a maior de todas as ofertas, a vida, e gostaria de entregar a Deus? Eu saí correndo do meio da multidão, vim empurrando o crente, derrubei gente aí do meio, caí de joelho aqui no chão. Pastor Gregório se aproximou aqui, olhou para baixo e disse: eu profetizo que a vida desse moço pode abençoar o Brasil e muitos países afora. 11 anos se passaram, tenho pregado o Evangelho de Deus na Europa, na África e aqui no nosso Brasil, e Deus tem sido comigo. Eu quero te dizer com isso que o teu esforço de estar aqui, Deus está anotando tudo. Deus conhece o teu nome, o teu endereço, o número do seu sapato. E para Deus não importa se você é o último da fila. Se Ele resolver intervir na sua vida hoje, Ele vai inverter a fila, e você que é o último vai ser o primeiro, para a honra e glória de Deus Pai. Eita glória! Este é um dos milagres que acontece aqui nos Gideões Missionários da última hora. É Deus arrancando gente sem expressão, pessoas que não têm nome, do anonimato, e levantando para exaltar o nome do Senhor. Esse é Deus, esse é Deus. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Está escrito aí no texto sagrado: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou repetir a leitura, que está escrito assim: e respondeu e me falou dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E eu quero nesta tarde aqui falar com os irmãos a respeito do maior poder que um missionário pode ter na vida para enfrentar o mundo aí fora e até mesmo as atribulações da vida. Porque o cristão tem dois grandes inimigos a enfrentar: primeiro, Satanás, e segundo, os próprios irmãos da igreja que não entendem e não podem entender aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Quando eu vejo um Gideão aqui chorando, quando eu vejo um desses pequeninos de Deus saltando, gritando, pulando aqui, e olho para o rosto de muitos crentes, até muitos aqui no púlpito, que olham para eles e torce o nariz e diz assim: meu Deus, quanta meninice, para que tudo isso? Eu me coloco no seu lugar, porque eu também já fiz isso muitas vezes. Valeu a pena saltar. É melhor pular aqui do que pular carnaval lá fora. É melhor gritar glórias a Jesus aqui do que gritar lá fora. Deixa o Senhor Deus te usar mesmo. Profetiza, canta, dança, salta, glorifica, mas deixa o Espírito do Senhor te conduzir às regiões do Espírito nesta tarde, e você conhecerá o poder de Deus definitivamente como Ele é. Mas o tema desta festividade, final de século, o mundo está em desespero. Que faremos nós? Eu estava meditando nisso nesta manhã e comecei a perguntar: Deus, como é que podemos entender o desespero de alguém se nós nunca ficamos desesperados? Todo ser humano passa pelo desespero. O desespero é uma expressão da alma quando lhe falta esperança. Desespero é algo que nos faz chorar. Desespero é algo que nos faz sair do lugar e nos escondermos às madrugadas, quando nada vem, o sono não vem, as lágrimas chegam. Desespero é tudo aquilo que nós sentimos de contrário aos nossos anseios e aos anseios da alma. E eu quero levá-los aqui agora, em nome de Jesus, a um sentimento para você entender o que é desespero. Imagine você agora, irmão, no meio das suas lutas, sendo lançado dentro de uma cisterna escura, bem apertadinha, bem úmida, cheia de ratos,
cheia de baratas e coisas horríveis, animais e insetos peçonhentos. Imagine você jogado no fundo do poço, quando do seu lado esquerdo e lado direito nada tem para te fazer consolar. Você está jogado ali às traças, como que esperando a morte chegar, e o desespero vem e você grita e ninguém escuta. Mas de repente você olha para cima, lá naquela luzinha que ficou do lado de cima da cisterna, e vê o vulto de uma pessoa chegando. E quando você vê aquele vulto de uma pessoa chegando, a primeira coisa que vai acontecer com você é a alegria, porque a esperança começa a nascer. Há sempre uma luz no fundo do túnel, e todas as pessoas que olham para cima esperam um socorro que vem do Todo-Poderoso Deus dos Exércitos. Mas imagine você que no meio da esperança, você olha para cima e grita àquele que lá está: por favor, jogue-me uma corda aqui. E a pessoa grita lá de cima dizendo: eu não posso, porque eu não tenho os meus braços, eu tenho os 2 braços amputados. Imagine o desespero, sabendo que a esperança bateu a porta, mas ninguém pôde lhe ajudar. Se isso ainda não te comoveu, imagine você enfermo e sendo lançado dentro de um hospital, desses hospitais do IMAMPES, onde todo mundo sabe que entra, mas não sabe se sai, onde você ouviu dizer que é um médico açougueiro ali que não cuida das pessoas, e você está na mão de uma pessoa dessa. O desespero às vezes se torna maior. Imagine você com uma situação semelhante a essa. Imagine você perdido no meio de um caminho, como aqui em Camboriú muitas crianças se perdem. Já viu a expressão de uma criança quando se perde do pai? O desespero, o horror estampa no seu rosto, mas a alegria é quando alguém maior, alguém mais forte chega e toma ela pela mão, ele conduz até o pai e a mãe. Agora imagine você perdido no mesmo caminho e ninguém para te ajudar, e você olha à frente e vê uma pessoa. A alegria vem, a esperança vem, e quando você se aproxima dela, você descobre que a pessoa é cega, que não sabe o caminho também. Este é o desespero pelo qual o mundo passa. E eu quero te dizer que as pessoas que estão nessa situação, que estão dentro de cisternas, que estão enfermas e não conseguem que lhes cure, que estão perdidas no meio do caminho, é o mundo que está aí fora. E infelizmente o homem que eu disse sem os braços aqui, o médico que não tem condição de curar, e o cego, não é o mundo lá fora. Somos muitas vezes nós, a igreja do Senhor Jesus, que temos o nosso coração a palavra da verdade, que falamos que somos pentecostais e acreditamos no poder de Deus, mas não transmitimos isso às pessoas. Chega de viver um evangelho barato, chega de viver um evangelho apenas de palavras. Precisamos começar a operar no Espírito de Deus, caso contrário o mundo não terá esperança. Quando eu olho para a igreja aqui de cima, eu sinto o coração palpitar, porque cada um dos que aqui estão conhece o que é o poder de Deus, ou pelo menos deveriam conhecer. Mas por onde eu tenho ido, a lâmpada do Espírito já está apagada. Muitas igrejas o Espírito não pode mais operar, e eu convoco a igreja para uma obra missionária dentro da própria igreja. Mas nesta tarde, se Deus encher aqui pelo menos meia dúzia de Gideão com o Espírito, nós vamos ter tomar as portas do inferno, e Deus vai voltar a reavivar o seu povo. Deus está à procura de um missionário capacitado, de um missionário que detém a palavra da verdade nos lábios. Eu estive pregando no exterior, eu estava ouvindo o irmão falando aqui da Ilha de Páscoa, e eu me senti como ele está se passando lá. Quem já foi para o exterior para uma obra missionária sabe o que é isso. Quando eu cheguei em Angola, em Luanda, fiquei 4 dias trancado ali dentro de um quarto em jejum e oração. Satanás me visitou umas 4 vezes à noite, se materializando. Ali não tem mamãe para te escutar, ali não tem ninguém. É você, Deus, e o povo que está faminto lá fora. São feiticeiros te rodeando. Eu preguei em um culto lá com mais de 3.000 pessoas, e uma macumbeira foi fazer trabalho de feitiçaria dentro da igreja. A audácia que aquele povo tem. E aí eu olho aqui para cima e vejo que aqui não tem nenhum macumbeiro, mas pelo menos tem crente cheio do poder, que tem medo de manifestar a sua graça, tem medo de expressar o poder da sua alma, tem medo de dizer aos homens que ele é pentecostal de carteirinha mesmo. Ele canta, pula, grita, planta bananeira, diz que Jesus é bom, e deixa o Espírito de Deus se apossar. Devemos deter a palavra da verdade, temos que ter poder, senão não adianta. Vocês assustaram, né, irmão? Olharam para esse menino aqui, disseram: o que é isso aí? O pastor Cisino ficou louco. Deixar um menino de 26 anos pregar aí? Pois é, irmão, sou um menino só por fora, por dentro tem um homem de Deus escondido aqui.
que pode te levar hoje a uma experiência pentecostal genuína. Mas existem 4 poderes, no versículo que li aí no livro de Zacarias, que estão escondidos atrás das palavras, que lutam para operar na vida de um homem. Quando o profeta diz, não por força, eu entendo aqui 2 poderes, não pela força moral, nem pela força intelectual, e aí ele vai ainda mais além, nem por violência, pela força física, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. São 4 poderes que lutam para dominar a vida de um crente: a força física, a força moral, a força intelectual e o poder de Deus genuíno, que é o poder do Espírito. E eu quero aqui navegar convosco nesses 4 pensamentos, e quero aqui que vocês prestem bastante atenção, porque Deus vai mudar a sua vida se você acreditar nessas palavras aqui. Deus vai romper com todas as barreiras que te seguram ainda. Deus vai fazer com que você enxergue o céu pelo lado de dentro. Se Deus fez na minha vida, Ele vai fazer com você também, irmão. Vai fazer com você também. Deus vai fazer com você também. Eu acredito nisso piamente. Muitos lugares que eu chego aí, as pessoas perguntam: Marco, vem cá, quem é o teu pai? Teu pai deve ser um pastor de uma igreja gigantesca. E eu tenho que dizer, infelizmente, meu pai morreu há 2 anos atrás e aceitou Jesus num berço de morte. Aí pergunta: então a tua mãe deve ser uma daquelas mulheres de cabelo branco, joelho forrado de oração, diretora de um grande ciclo de oração. A minha mamãe nem aceitou Jesus ainda. Então você deve ter algum irmão que crê no Senhor Jesus e que é pastor. Ninguém na minha família é crente, eu sou filho único por parte de mãe. Aí as pessoas perguntam: então vem cá, como é que você conseguiu ser pregador? Como é que você conseguiu rodar o Brasil e foi parar no exterior? É simples. Um dia desses falaram: você deve ter algum costa quente. Eu falei: tem, irmão. O meu costa quente, ele tem a costa quente, o pé quente, a mão quente, os olhos quentes. Ele é o Espírito de Deus. É o Espírito do Senhor que é o meu empresário. Quer me contratar? Conversa com ele. Quer ser como eu? Receba a presença dele aí. E vamos botar para quebrar aqui, crente. Vamos tirar o pé do chão. Vamos adorar Jesus. Vamos deixar o Senhor se manifestar. Mas vamos lá. O primeiro poder que luta para dominar a vida de um missionário é o poder físico. O que é o poder físico? É aquele poder que você tem aí nessa estrutura óssea, carregada por essa carne bonita, que se transforma no seu corpo. O poder físico diante da Bíblia Sagrada, ele tem quase nenhum valor. O poder físico, ele apenas nos faz, diante dos homens, sermos um pouquinho respeitados. É claro que um homem de 2 metros de altura como o irmão Evaldo bota muito mais medo de alguém do que um tampinha como eu, né, irmão? Porque se tamanho fosse dinheiro, eu servia só para troco, né? Mas graças a Deus, e quando Deus olha para alguém, Ele não olha para o tamanho da pessoa. Deus não está importando com como está a sua condição física. Hoje em dia nós vivemos na era da geração saúde. É todo mundo indo para as academias para secar celulite de cá, gordurinha extra de lá. E eu confesso aos irmãos que até eu tenho um aparelhinho daquele que faz assim abdominal em casa, porque ninguém é de ferro. Quem não quer perder barriga? Quem não quer ficar esbelto para poder dar uns pulinhos no púlpito e pregar, não é verdade? Mas eu quero dizer a você que esse poder físico para Deus nada adianta, ou quase nada não adianta. Porque Deus, quando olha lá do céu para cá, Ele não olha para esse invólucro humano. Deus olha para dentro da sua alma, e é a sua alma que conta diante dEle. Tu precisa ter nessa tarde é a unção da graça, do poder espiritual que pode mover a sua vida. Senhoras e senhores, Satanás não tem medo de homem e mulher que faz academia. Satanás não tem medo de homem e mulher que malha o dia inteiro. Satanás começa a temer sim aqueles que frequentam a academia do Espírito de Deus. A academia do Espírito de Deus tem uma aeróbica diferente. É assim, nós podemos levantar a mão, levantar o pé e gritar glória a Jesus, que isso é muito bom. Na academia do Espírito, você não recebe músculo nos braços, mas você recebe um calo no joelho. E Satanás tem que correr mesmo de quem tem calo no joelho, porque a obra missionária é feita assim, com homens e mulheres de oração que detêm o poder da verdade na vida. E se você não é um homem desse, nem uma mulher dessa, ainda está, você pode entrar conosco aqui. O Espírito Santo é o melhor professor de academia espiritual que eu conheço. Ele vai te levar para um monte, depois ele vai te levar para o deserto, e é lá que ele vai moldar o seu corpo físico para nada se aproveita. Eu quero dizer a você aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, jovens que estão me ouvindo, que têm a mesma idade do que eu, o seu corpo não foi feito para ser vitrine de exposição para os homens e mulheres aí fora. O seu corpo foi feito
feito para ser templo da verdade do Espírito Santo do Senhor. É para isso que o corpo do crente serve. Tua boca não foi feita para maldizer ninguém, a não ser para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e falar em línguas estranhas. É para isso que serve o teu corpo. É para isso que o teu corpo serve. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, permita o Espírito de Deus se apossar de ti. Houve homens na Bíblia que se estribaram em cima do seu poder físico. Um deles se chamava Sansão. Sansão, por várias vezes, brincou com Deus, e em uma de suas brincadeiras, a mulher que havia seduzido Sansão disse: olha, os filisteus vêm contra ti. E Sansão se levantou numa boa, olhou para cima, esticou os braços e disse: tudo bem, os meus bíceps estão preparados, hoje eu já levantei alguns pesos, como sempre eu vou vencer os filisteus, porque eu tenho força física. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando Sansão se levantou, ele não sabia que o poder do Espírito de Deus havia se afastado dele. Irmãos amados, o maior poder que nós podemos ter é o poder do Espírito. Eu conheço muitos pastores, e um dia desse preguei numa igreja de um deles, que olhou para os irmãos e disse assim: olha, irmão, se a minha palavra não resolver, o meu braço resolve, porque eu sou crente, mas meu braço é braço de nordestino. Eu quero dizer a você, irmão, que para mim não importa se tu tem sangue de europeu, de nordestino na veia. Para ser um cidadão do céu, para ser um missionário do Deus vivo, tem que ter o sangue de Jesus Cristo na veia, para poder sim, fazer alguma coisa. Quer tirar uma queda de braço com Satanás? Tire, mas tire debaixo da unção e da graça de Deus, senão não adianta, você vai ser derrotado, você vai ser derrotado. Quantos homens não pregaram aqui nessa tribuna, e hoje eu estava ali sentadinho no canto, e me lembrei de grandes figuras, homem em quem eu me espelhei, a maioria dos pregadores se espelharam, e hoje não tem condição nem de olhar aqui para cima, e eu comecei a dizer: Deus, por que isso? E o Senhor disse: eram homens que se estribavam em cima do seu poder, em cima da sua estatura e de tudo que tinham, mas eles se esqueceram que os que confiam no Senhor têm que renovar suas forças é lá no pé do altar, e se esqueceram que os homens confiam em carros e outros em cavalos, mas o missionário pregador da palavra confia no Senhor dos exércitos, que está acima de todas as coisas. O poder físico para nada adianta, missionário. Eu estava pregando no Rio de Janeiro um dia desses, o irmão me mostrou um pastorzinho. O pastorzinho era desse tamanho, menor do que eu. Dei risada e fiquei muito alegre, porque quando eu encontro alguém menor do que eu fico todo e todo, né, irmão? Porque raramente a gente não acha. E quando eu olhei para aquele irmão, o moço me contou: Marco, tá vendo esse camarada aí? Eu falei: sim, esse homem um dia desse foi fazer um trabalho no morro aqui no Rio de Janeiro, e quando ele vai subindo para lá com a sua biblinha no canto, e a sua roupinha toda com a listinha só na testa, lá no seu terno, no meio do caminho, 4 bandidos lá armados pararam ele, e um deles ousou pegar uma arma, colocou na fronte do pastor e disse: me dá dinheiro. E ele disse: eu não tenho dinheiro para dar. Ele disse: então pode começar a rezar, moço, porque tu vai morrer. E ele olhou para ele assim, irmão, a arma estava aqui, pelo que o irmão me disse. Ele virou para frente, pegou no cano do revólver e colocou a arma na testa dele. E o pastorzinho olhou assim para ele e disse: olha, se você tem coragem, é melhor puxar esse revólver agora, porque antes de você puxar esse gatilho, o meu Deus é capaz de te fulminar morto aqui, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! E todo mundo começou a rir dele. Os bandidos falaram: gente, vamos deixar esse crente louco embora. Olha, o homem está falando besteira, enfrentando a gente com um cano de ferro desse na mão. Um camarada é doido, é crente de Bíblia mesmo. E lá vai o irmãozinho dando glória a Deus, dizendo: Deus, eu enfrentei os homens e venci, né? Aí um dos bandidos ousou mexer com ele e disseram assim para ele: ei, crentinho, olha lá, e o seu Deus vai te defender. Ele disse que quando ele olhou para trás assim, irmão, irado porque eles haviam zombado dele, quando ele viu os 4 bandidos lá, o lugar foi tomado de anjos de Deus, e um homem lá catou. Ele viu quando um anjo de Deus catou pelo cabelo daquele bandido que estava com a arma na mão, e o anjo gritou com ele: mata agora ou depois? E ele disse: não, senhor, não precisa matar, eu vou ganhar eles para Jesus. Eu sei que muita gente não acredita nisso, mas crentes lá do Rio de Janeiro sabem que é isso. Eu já preguei várias vezes lá, e os anjos de Deus passeiam no meio daquela cidade, porque há poder espiritual. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. Deixa o poder de Deus te dominar. Viva cantoreba chede carabacalabada choderá. E não adianta ficar me olhando com esse olhão seco parecendo coruja, não. Que é isso mesmo, irmão. Crente para ser crente, Gideão para ser Gideão, tem que ter fogo dentro da sua buzina, tem que ter fogo aí dentro do seu cântaro, tem que ter fogo nos olhos, fogo nos pés. Receba em nome de Jesus mais poder, se você acredita nisso.
Tem que ter poder, irmão. Tem que ter poder. Tem que ter unção divina. Missionários, Gideão, pastores, temos que ter unção divina. Muitos pastores se perguntam por que os Gideões conseguem arrancar tanto dinheiro do povo. E ontem eu estava meditando disso e eu descobri que na minha igreja ninguém contribui. Agora chega aqui nos Gideões, os irmãos dão até sapato, meia, camisa. E lá na igreja não dá nem um centavo. E eu descobri isso ontem à noite, porque eu fui comer num restaurante e eu vi que quanto mais cara a comida, mais gostosa ela é. E semana passada eu comprei um marmitex desse de R$1,99, irmão. O cheirinho estava bom, sabe? Mas quando eu dei uma mordida, veio 2 cascalhos de pedregulho que quase me quebrou os dentes. E eu comecei a entender. Sabe por que ninguém contribui na sua igreja? Porque você dá uma comidinha ralé, uma comidinha simplesinha, uma comidinha de R$1,99. Aqui no Gideão não, o povo aqui só come comida 5 estrelas. Aqui o restaurante de Jeová vem quentinho lá do céu. É por isso, porque aqui pregador tem que orar, não tem, pastor Luiz Antônio? Tem que orar, tem que jejuar, tem que ter graça para pregar. Você quer esse poder sobre a sua vida aí, irmão? Eu cheguei em Londres para pregar na Inglaterra, ali em Kensington, e o pastor que me recebeu lá no aeroporto de Londres, olhou para o meu tamanhozinho assim, mas falou: é você que é o pregador? Eu falei: por quê, pastor? Porque o pastor lá é desse tamanho assim. E ele falou: então vamos pregar na minha igreja. Cheguei na igreja dele lá, olhei para aquele povo, e ele disse: Marco, vamos ter uma reunião antes aqui. Me levou lá para o escritório dele junto com os diretores da igreja, que ele disse: olha, se você veio do Brasil para nos trazer um simpósio de teologia e doutrinas, é melhor você voltar para sua casa. Por que isso, pastor? Porque o europeu comeu tanta teologia, tanta palavra, que está vomitando palavra. O povo aqui quer ver manifestação de Deus. Quando você prega, Jesus batiza com o Espírito Santo. Por quê? Porque se Jesus batizar com o Espírito Santo, você vai poder pregar. Porque há 10 anos Jesus não batiza aqui. E eu falei: o que é, companheiro? Foi verdade. Eu falei: mas como? Ele falou: como? Não tem como. O dinheiro, o europeu é rico, o europeu tem muitas posses. Cheguei em Portugal para pregar na igreja em Azambuja, ali do lado de Lisboa, mesma coisa. Fui pregar no púlpito, o pastor me chamou do lado e disse assim, só que ele foi mais na carne, né? Ele disse: irmão, o irmão vai pregar, o irmão é brasileiro, nós conhecemos brasileiro, né? Brasileiro tem sangue latino, pula, grita. Os europeus não, os europeus são mais fechados, os europeus são um povo mais clássico, os europeus são um povo mais estudado, o europeu fala 3, 4 idiomas, e o meu povo aqui, eles ouvem bastante, eles não são muito de se expressar. E eu peguei o microfone para pregar. Quando eu olhei para aquele povo, o Espírito Santo falou: meu filho, isso não tem nada a ver com o europeu, não tem nada a ver com estudo, isso aí tem a ver com a frieza do Espírito. Se eles abrirem o coração, eu faço. E eu comecei a pregar igual os evangelistas do Brasil pregam. Sabe como é que prega evangelista da Assembleia de Deus do Brasil? Pula, grita, faz de tudo, acontece, profetiza, sai correndo no meio do povo. O povo ficou tudo assustado. Aí Jesus batizou 44 pessoas com o Espírito Santo na igreja. Aí o pastor português olhou para mim e disse: meu amigo, onde foi que você aprendeu a batizar o povo com o Espírito Santo? Eu caí na risada, eu falei: irmão, eu estou em que igreja? Assembleia de Deus, sim. Falei: quantos crentes tem a Assembleia de Deus de Portugal? Ele me disse: 15 mil membros de costa a costa. E eu falei: meu Deus, 15 mil membros é o que tem o meu campo lá no interior de Ribeirão Preto, onde eu congrego. E eu falei: em Portugal inteiro. E ele disse: Marco, nós estamos aqui debaixo de frieza. Os pregadores de fogo que chegaram aqui, os pastores colocaram no banco. Lá não pode se profetizar, e os crentes que profetizam foram colocados no banco. Aí depois ficam dizendo: não, é que as coisas mudaram, é que a Igreja Universal chegou lá e tomou conta. Não é nada disso, é que falta o Espírito de Deus na vida de todos. O Espírito Santo já não tem mais liberdade, o Espírito do Senhor não pode levantar mais o profeta, que eles mandam calar a boca. Mas eu quero dizer a todos os gideões missionários aqui: se todos aqui neste ano saírem daqui com o propósito de serem uma atalaia na casa de Deus, vão começar a pôr fogo no Brasil inteiro. Vão começar a pôr fogo no Brasil inteiro. E Deus vai abençoar. Mas ainda tem o poder moral. O poder moral é um pouquinho mais perigoso que o poder físico. O poder moral nos fala do nome, nos fala do sobrenome. O poder moral nos fala da carteirinha, da credencial que temos.
O poder moral nos fala da família em que pertencemos na igreja, principalmente se o dízimo é maior ou é menor. O poder moral, maldito é o homem que se estriba em cima dele, que acha porque é filho do doutor fulano de tal pode fazer missões. Missões não são a missão não é hereditária, irmão. A chamada divina não é hereditária. Deus pode sim levantar um filho do pastor para ser pastor também, mas isso não é regra. Essas coisas podem acontecer como não podem acontecer. Ninguém aprende a ser obreiro, missionário, nem pastor atrás de uma mesa. As pessoas aprendem a ser isso no meio do povo, e principalmente se for um povo pentecostal. Se não for, não adianta. Nós precisamos, nesta hora final, tomarmos a nossa bandeira da fé e levantarmos por esse Brasil inteiro e tirarmos os ditadores que têm barrado a unção do Espírito de Deus. Eu sei que isso aqui pode custar o meu pescoço, mas eu tenho que dizer, porque um dia eu estava pregando uma igreja dessas aí, e o filho do pastor foi me atender, e ele me levou para uma igreja, me apanhou no aeroporto. Quando eu cheguei na igreja, uma igreja rica, bonita, toda encarpetada, eu falei 15 minutos e ele me mandou sentar. E eu disse: por quê, irmão? Ele nem conversou comigo. À noite o pastor dele lá chegou em mim e disse: olha, você quer continuar pregando aqui? Eu falei: quero. Então anote aí o que você não pode pregar na minha igreja. Eu falei: mas como é que é exatamente? Você não pode falar isso. Não podia profetizar, irmãos, não podia gritar, não podia sair fora do microfone ali, não podia deixar o Espírito me revelar. Eles tinham que ver o esboço da minha mensagem antes. E eu falei: irmão, e se eu não fizer nada disso? Ele disse: olha, ele mandou você sentar, agora ele vai te mandar embora. Me deu uma tristeza na alma, irmãos. Eu falei: meu Deus, essa não é a Assembleia de Deus que eu nasci. Eu sei que eu nasci numa cidadezinha do interior lá em Orlândia, e o meu povo está aí pro meio espalhado. É uma cidadezinha pequenininha. Não, eu fui crescido na Vila Tatu da minha cidade, de roupinha rasgada, mas a minha igreja era cheia de fogo, tomada na unção do Espírito. Deus tinha liberdade de operar. Eu fui para o quarto de hotel aquele dia injuriado. Eu falei: Jesus, já que não tem jeito, eu vou entrar no ritmo do pastor, porque itinerante que não prega o que o pastor quer, depois ninguém nunca mais convida e ainda fecha a agenda para a gente, né? Só Jesus para guardar. No outro dia eu olhei, acordei de manhã e falei: vou pelo menos aproveitar o café da manhã no hotel, né? Quando eu cheguei no café da manhã, tinha uma mesa lá com um tal de café colonial, irmão, que eu nem sei o que é isso. Lá em casa é só pãozinho com manteiga e um pouquinho de café. E eu fui lá e coloquei uma mesa, enchi, falei: pronto, Jesus, eu não prego na igreja, mas pelo menos vou comer bem. Quando eu fui orar para comer, irmãos, o Espírito do Senhor falou no meu ouvido: você não lembra o que te aconteceu ontem? Falei: lembro. Então volta para o quarto para você orar e jejuar. Volta lá para o quarto. E eu olhei para aquela mesa de café, dei uma lambida nos beiços, e eu falei: então até logo o cafezinho. Voltei para o quarto e orei. Na hora do almoço estou eu descendo lá, e tinha muita carne assada. O cheiro do restaurante chegava lá no apartamento onde eu estava. Quando eu abri a porta do restaurante, olhei assim, era carne que voava para tudo quanto é lado. Meu estômago já estava nas costas mesmo. Falei: é hoje, Jesus, obrigado. Quando eu dobrei, eu sentei ali na mesa, fui fazer a oração de agradecimento. O garçom parou para esperar eu fazer a oração, e quando eu terminei de orar, o Espírito do Senhor falou: o que você está fazendo aí ainda? Falei: Senhor, estou com fome. Vai para o quarto orar e jejuar, meu filho. Vai orar e jejuar. Eu olhei para o garçom, falei: Senhor, me dá licença, eu vou para o quarto me retirar. O garçom deve ter achado que eu era pneu da cabeça. Quando foi 6 horas da tarde, eu desci para jantar. Aí eu já fui esperto, né? Fui ouvindo: bom, agora ninguém falou comigo, agora eu vou poder jantar. Quando eu cheguei na porta do restaurante, não servimos janta de sábado. Eu falei: oh Jesus, eu te agradeço. Cheguei no culto, irmão, com o estômago aqui atrás. Quando eu dobrei o meu joelho lá no púlpito, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Ele me encobriu como um manto de glória e disse: filho, eu vou fazer aqui hoje coisas que há 10 anos eu não faço nesse lugar, porque a minha presença precisa voltar. O que falta na nossa vida é poder de Deus.